Mais uma vez eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o dia, irmãos, que eu me converti, melhor dizendo, que Deus me converteu, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu aprendi uma coisa maravilhosa. Que tudo que desce do altar do Senhor, como disse Jesus em Apocalipse 22, são águas verdadeiramente do rio da vida, quando Jesus faz essa metáfora, porque a água ela limpa, ela lava, não é? E essa água é a palavra que desce do altar de Deus, justamente para fazer consertos, renovos, restauração e trazer alegria. Mas existe uma posição que deve ser tomada por cada um que ouve, desde o pregador a todos que estejam presentes e ouvindo. Essa é uma consciência que a gente precisa ter. E eu digo como testemunho, que eu agradeço a Deus que todas as vezes eu tive atenção aos pregadores que Deus colocava para pregar nos cultos que eu estava, porque eu sabia que eles são enviados de Deus, e que tudo aquilo que ia sair da boca dele vinha dos céus e vinha para nos trazer renovo, restauração e alegria. Então é isso que a gente vai vivendo e por isso que a gente vê situações em pessoas porque não dão crédito e confiança. E não tem como ter uma comunhão perfeita. E nós caminhamos dessa forma, entendendo da preciosidade de Deus, que é o cuidado que Ele tem tido para conosco. Como disse Moisés, que Deus é zeloso. E esse zelo vem pela sua palavra, a direção. A gente lembra que quando Deus usou Moisés para tirar o povo hebreu lá que estava escravizado, há mais de 400 anos, Deus, quando chegou no pé do Monte Sinai, ou Monte Horebe, como é conhecido, Deus chamou Moisés e mandou as regras para aquele povo. Os seus mandamentos. Mandamentos são regras. Hoje Deus tem a cada dia mandado regras para a sua igreja, para o seu povo. Mas como naqueles dias aconteceu, que é assim que Moisés vinha descendo, já com os mandamentos, eles já tinham criado outros deuses. Hoje não é diferente. Muitos, se simpatizar com o pregador, ele assiste. Se o pregador lhe agradar, ele assiste. Ele atende. Mas caso contrário, ele também faz igual aquele povo que ali não esperaram Moisés chegar. A ira de Moisés foi tão grande que as escrituras está escrito e ninguém vai mudar. Que Moisés quebrou as tábuas. Precisou voltar lá em cima, Deus chamou ele de volta e deu novas tábuas, novas regras. Hoje nos tranquiliza e nos leva seguro como essa responsabilidade do pregador da palavra de Deus, como foi chamado Ezequiel, o atalaia de Deus. Hoje nós somos o atalaia de Deus. A mensagem vem de Deus, ela é semeada. E cabe a cada um, como aquela parábola da semeadura, ter a terra preparada que é seu coração para receber. A gente falamos isso a semana passada. Hoje nós queremos falar, pela direção do Espírito Santo, como encerrando o mês, a ênfase que é família, e que Deus coloque em nosso coração essa preciosidade de uma atenção necessária para que a gente possa verdadeiramente ter uma família abençoada. A gente lembra que João fala em João 11:40, que se creres verás a glória de Deus. Mas veja bem, diz, se creres. Quem crê dá atenção, quem crê, crê naquele que fala, naquele que está trazendo a mensagem. Aí vai ver a glória de Deus. Isso é palavra escrita, irmão, e o homem não muda. E lhe digo para vocês, mas digo com alegria porque eu fui escolhido para ser veemente, verdadeiro, fiel e santo e corajoso. Enquanto Deus me manter na frente desta obra, a palavra de Deus vai ser sempre o centro. Vai ser a verdade de Deus para a salvação das famílias, para a salvação das vidas. Eu não faço a vontade do homem, pode ficar inseguro disso. Eu faço a vontade de Deus, porque aí o homem vai ser abençoado. Aí o homem vai ser próximo, o homem vai ser feliz, a família vai ser vencedora. Porque quem abençoa é Deus pelo poder da sua palavra. Então eu tenho procurado isso. Eu agradeço a Deus porque Ele me converteu de verdade. Então eu vou viver assim até o último dia. Agradeço a Deus pela coragem e a veemência que Ele me dá.
a autoridade e no poder do nome do seu Filho Jesus Cristo, para que a gente viva essa verdade. E quem quer viver a verdade vai viver por aqui. E ela aqui vai ser a parte principal. Nós vamos falar hoje, igreja, família, que desperta para a vontade de Deus. Igreja, família, que desperta para a vontade de Deus. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele passa a ter um comandante, um dono. Por isso que nós estudamos aqui, estamos estudando capacitação doutrinária, entramos já num subtema que é salvação da graça. Segunda-feira assistimos também uma mensagem muito poderosa e maravilhosa sobre a nossa salvação. Nós temos essa consciência, se nós somos verdadeiramente a igreja de Cristo, e se nós somos família de Deus, nós temos que estar prontos e receptivos. Aquilo que Deus traz aos nossos corações, para que nós possamos fazer a sua vontade. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Caso contrário, vai ser em vão dentro de uma igreja, dentro de uma caminhada. Se a gente entrar no achismo que eu faço da forma que eu quero, que ninguém manda em mim. Não, nós temos um que manda, somente esse é Deus. Por isso que na igreja de Cristo a pregação é a palavra de Deus. Porque ela é quem manda, ela é quem comanda. Ela é quem tem poder de transformar, libertar, corrigir, ensinar, repreender. Porque ela é a justiça de Deus. E é o que a gente deve entender, porque estamos dentro de uma igreja e porque somos famílias de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 20 ao 21, que isso aí vai tratar de algumas recomendações que o autor de Hebreus leva para as pessoas, para aquela igreja, para aquelas famílias. E para nós, hoje, o Espírito Santo traz essas recomendações. E nós vamos fazer essa leitura em apenas 2 versos. Capítulo 13, no verso 20, está escrito assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, como nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a tua vontade. Deu para raciocinar agora no que eu falei anteriormente? Jesus Cristo veio trazer a direção perfeita, veio morrer por nós para nos dar a salvação. Ele se levantou dos mortos para que a gente tenha essa segurança de vida, mas no verso 21 ele diz: para vos aperfeiçoar, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Eu acredito que essa palavra seja forte para nós, forte, instrutiva, direcionada para que ter uma eternidade com Deus e para que a nossa família seja abençoada. A questão não é só ter um nome de crente ou estar envolvido com alguma parte da igreja. A questão é ter uma vida convertida, de obediência, de submissão para fazer a vontade de Deus. É isso que é necessário compreender cada um de nós. Eu não poderia ser diferente nessa grande responsabilidade, porque eu estou transmitindo a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo. E toda a responsabilidade está cingida nos meus lombos dessa palavra. Se a semente vai ser aquela boa e última que fala na parábola da semeadura, aí isso vai ter frutos. Isso vai produzir. Porque são 4, né? 3 das outras teve suas dificuldades e problemas, que a terra não estava preparada, não estava fértil, não estava com ingrediente suficiente para que aquela semente plantada nascesse aquela planta que produzisse, para que o fruto fosse produzido. Não é difícil a gente entender. Então vou lembrar de novo o tema. Igreja e a família desperta para a vontade de Deus. Igreja e a família desperta. Ou pelo contrário, vai ficar para trás.
Agora vocês vão olhar e entender por que a responsabilidade é grande de um pastor de verdade da Igreja de Cristo. Porque seremos cobrados do próprio Deus para a salvação das almas. Se fôssemos trazer alguma coisa que agradasse ao coração do homem, ou fazesse o que o homem queria, tenha certeza que a igreja e as famílias cada dia sucumbiam. Não tenha dúvida disso. Vocês lembram de Isaías 55? Quando o profeta fala que o caminho de Deus não é os nossos caminhos. A vontade de Deus não é a nossa vontade. A gente precisa sempre lembrar disso. Então, meus queridos, nós aprendemos que para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, é preciso, irmãos queridos e amados, ter dois princípios gravados em nosso coração. Vocês vão lembrar de Romanos 12, que, se não me falha a memória, foi há 3 anos ou 4 anos atrás, de umas conferências da juventude. Esse primeiro princípio é não vos conformar com este mundo, com esse século, que é um sistema maligno e pecaminoso que foi implantado. Agora vocês olhem tudo o anterior que falamos. A responsabilidade da igreja, do pastor da igreja, de uma liderança de uma igreja, que tem que ser perfeita, não pode ser meio termo, tem que ser íntegra. Veja o porquê que nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo, desse século. Porque o mundo é um sistema maligno. O mundo é um sistema mau e pecaminoso que está implantado na terra. Então a igreja ela tem que ser verdadeiramente separada completamente deste mundo. A família tem que ser completamente separada desse mundo. O segundo princípio que nós aprendemos com essa palavra que Paulo levou à igreja de Roma, transformação da vossa mente. Está vendo? Pensamentos nos céus, pensamentos de uma mente pura, sadia. Muitos crentes têm descuidado disso. Essa é palavra de Deus, não é do pregador. O pregador também tem que estar pronto a isso, a não se conformar com as coisas dessa terra. Agora você vai olhar a responsabilidade de um pastor da igreja e de uma liderança da igreja. Se é para correr de qualquer jeito, a vontade do homem. Se não precisa ter uma mente pura, sadia, saudável, limpa. Porque é o que Deus orienta. Essa é a igreja verdadeira. A não ser que alguém apenas queira ter um corpo dentro de uma casa de oração. Mas não queira ser a igreja viva e verdadeira do Senhor. Isso é a escolha. Não é livre-arbítrio não, é escolha de cada um. Então, meus queridos, a palavra tem sido pregada. E o que é que a Bíblia diz? Que a palavra não volta vazia. Ela vai ter efeito, bons ou ruins. Mas eu não tenho dúvida disso. Por que a gente não tem dúvida? Porque Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra é santa, a sua palavra é a verdade única. Nem Satanás pode mudar a palavra de Deus, e não pode. Ele não tem poder para isso. Porque a palavra de Deus é soberana. Deus é soberano. Só existe um Deus do Altíssimo, é o nosso Deus. Só existe um. Não adianta o homem querer ser Deus como os panteístas, não é? Viviam se dizendo Deus que o homem era Deus. Deus só existe um, o homem não é Deus. O homem é a criatura, é o escolhido, é o santo de Deus.
Então, irmãos, a gente vai lembrar em Mateus 6, verso 10, na questão da oração modelo, que Jesus deixou para nós, o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos e diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo? Do que você ouviu todo o início, que a palavra de Deus confirma o que é que Ele quer. Você é um filho de Deus? Você é um escolhido de Deus? Então você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer a sua. Quando o homem se converte, o egocentrismo do homem morre. Nasce dentro dele um Senhor. O seu ego é exterminado, é destruído, é desfeito, que agora você tem um Senhor. Então agora nós vamos fazer a vontade do Senhor. Não foi assim que nós concordamos, não foi assim que nós aceitamos. Não é assim que aqui agora nós testemunhamos? A gente tem que acordar enquanto é tempo. E nós aprendemos também que a vontade de Deus, ela deve ser obedecida. Para quê? Para que haja harmonia, equilíbrio, paz, na sua vida como igreja, na sua vida como família. E a gente, no dia a dia da vida, a gente pode ver isso. Às vezes, grandes tempestades caem dentro de uma família, que até muitos crentes querem entender, não, é prova de fé, mas muitas das vezes é pecado. Pode ser prova de fé, mas muitas das vezes é pecado. É o que a gente tem que ser inteligente, porque Deus nos deu isso desde a nossa genética. Nós somos criados com inteligência. Recebemos o dom do Espírito Santo quando nos convertemos, mas nós nascemos com inteligência. Isso é genético. E passamos a receber os dons que só o Espírito Santo tem que dar quando nós nos convertemos. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filho de Deus, adotado por Ele. E o filho de Deus, ele deve compreender isso, que ele deve ser obediente, que ele deve fazer a vontade do Pai. Lembra dos testemunhos de Jesus, quando o homem, caminhando, peregrinando nessa terra, certa vez ele disse: eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade do Pai. Naquela prova de Mateus 4, quando ele foi levado ao deserto, o diabo tentou instigar ele a ter algumas práticas que ele não estava, no momento, apto a fazer, porque não tinha recebido do Pai a autoridade. Vocês lembram de Mateus 4, quando ele foi levado no deserto? E foi provado ali. O próprio diabo falou com a palavra. Mas Jesus não estava ali para transformar as pedras em pães, porque ele não estava na autoridade do Pai. Ele estava como homem, como filho de Deus na terra. Mas veja a obediência do filho, que é um exemplo e modelo para a gente hoje. Ele poderia até fazer, né? Querer fazer. É o que muitos hoje querem fazer, a sua vontade, e deixar de Deus para trás. Esse é o cuidado nosso, como essa igreja santa que somos. Por isso que muitas das vezes as pessoas se irritam, as pessoas não gostam, porque a gente tem que fazer a vontade de Deus. A responsabilidade de uma liderança de uma igreja é grande, porque tem muitas famílias querendo ser direcionadas por Deus através da sua vida. Quer a bênção do Senhor, mas nós precisamos estar no caminho perfeito, porque também Jesus falou e deixou para a sua igreja e para as famílias. Não é a família fazer o que o filho quer, o que o marido quer, o que a mulher quer. É a família fazer aquele que é o Pai, que é o Criador, que traz a nós a sua palavra, que é a lâmpada para os pés. Jesus disse assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Será que é um homem, um líder religioso, um pastor de uma igreja, ou algum outro religioso que está falando isso? É aquele que é o dono da vida, é aquele que é o dono da família, é aquele que é o dono da igreja. E a gente vai fazer os nossos ouvidos de mercadores? Eu acredito que a gente deve usar da sabedoria que nasceu dentro da gente. Para que nesse dia do juízo a gente não fique para trás, certo que vamos subir. É agora que os ensinos de Jesus chegam a nós. É o despertamento da igreja e da família.
Irmãos, você está vendo um homem falando aqui, mas o homem que está falando aqui, outros que Deus escolhe, que falam em muitos lugares, são homens que são escolhidos e preparados para falar a palavra de Deus. Eu já falei aqui muitas vezes, eu não estou aqui nessa igreja porque a placa é batista. Eu estou aqui nessa igreja porque a Igreja Batista prega o Evangelho de Jesus Cristo. Vive a palavra. Nós não estamos aqui para enaltecer a denominação, mas engrandecer o nome de Deus pela denominação. Que procura ter a verdade para que famílias, para que vidas sejam edificadas, sejam salvas, vivam eternamente com Deus. Essa é a intenção de um homem batista, de um pastor batista, de uma liderança batista. Glorifica a Deus. Outras denominações podem falar o mesmo. Se vive a palavra, falem. Mostre que a igreja está ligada a Cristo. Nós precisamos mostrar que a nossa igreja está ligada a Cristo, que Ele é o Senhor deste lugar único. Se Ele é único, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ele não é o dono. Como eu quero fazer a minha, porque Deus me colocou numa posição, eu estou me achando maioral. Mas você sabe que o adversário trabalha muito para tentar deturpar o entendimento da igreja, das famílias. Claro que na minoria, ele quer ser o dono, ele quer mandar, mas tenho certeza, meu juízo ainda está bem. Eu ainda tenho sanidade mental. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou vivendo. E eu quero trazer isso, para vocês entenderem que nós queremos a salvação, que nós queremos viver com Deus, que nós queremos morar na Nova Jerusalém. Já pensaram? Quando Jesus disse que não vai ter mais choro? Já parou para pensar isso? Por que vocês me viram chorando tanto quando minha mãe partiu daqui? Sentimentos, tristeza. Lá não vai ter mais isso, porque não vai ter nem morte mais, nem doenças, nem males. Tudo isso a gente vai refutando. O que a Bíblia fala, a gente vai refutando. Para ganharmos conhecimento, fortalecimento, que nós somos convertidos, que nós temos que viver a palavra de Deus, que nós temos que fazer a vontade dEle. É o que a gente precisa, irmãos. Tomar posse. No início eu falei algumas coisas, na questão do sofrimento que nós passamos, e estamos vendo no dia a dia da vida, muita tristeza. A nossa preocupação da igreja de Cristo, não se desviar, para que desperte na verdade, na palavra. Tome posse da palavra, conversa com Deus nas suas orações. Vocês lembram muito bem que a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem respaldo para toda a situação. Não coloque aqui agora não, que vamos fazer nossos irmãos mexer com a mente. Tiago 1, verso 5, o que está escrito? Quem não tiver sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente. Está vendo? Eu quero conhecer a Deus. Peça a Deus. Nas nossas orações tem: Senhor, me ensina a Tua palavra, me dê sabedoria, me dê poder, me dê autoridade. É dessa forma, porque Ele promete, se você pedir, Ele dá. Então a gente não pode se deixarmos ser enganados com justificativas ou motivos disso ou daquilo. Não pode. Muitas das vezes, quando a gente combate isso, somos radicais, somos ignorantes, somos taxados dessa forma. Mas não é o bem de Deus para a gente. Não tem nada de ignorância, meu irmão. Se vocês olharem para aqueles apóstolos, vou falar dos mais novos do Novo Testamento, que se você for para o Antigo, se lembrar de Ezequiel, de Jeremias, Jeremias foi considerado o martelo de Deus. Então veja que não era fácil. Então Deus prepara para o nosso conserto. A Bíblia diz que Deus fazia inúmeros consertos ali com Israel, porque era povo igual a nós, de carne e osso, mas que muitas das vezes pecava sequencialmente.
Pedia perdão agora, amanhã já estava pecando. Pedia perdão amanhã, depois já estava pecando. Mas olhe, o amor de Deus para conosco. Se aqueles se voltassem para Deus, os profetas ali que pregavam veemente, levavam, eles se arrependiam. Porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de perdão. Então a gente precisa fazer a vontade de Deus. A gente não pode deixarmos sermos enganados. Infelizmente, do tempo do antigo para cá, hoje a coisa mal tem crescido. O mal tem crescido. E nas igrejas. E nós vamos querer se perder. Quer dizer que o ano inteiro, tantos anos que eu estou dentro de uma igreja, e vou querer ir para o inferno. Ou não? Deus não vai me deixar. Nem vai deixar vocês. Agora a gente precisa ter posição. A palavra tem que ser forte, porque nós, como os humanos, muitas das vezes não recebemos conselhos, que a gente chega com tranquilidade. Meu irmãozinho, faça assim, é Deus que é assim. Ele não aceita. Só quando você dá um grito. Vocês terem um exemplo de Jesus quando chegou lá no mercado. Eles não quiseram atender quando Jesus mandou eles saírem. O que é que precisou Jesus fazer? Até chicote de usar, ele usou. E você não lembra hoje para você nessa caminhada? Porque nós somos teimosos. Seres humanos são teimosos. Hoje nós somos seres humanos transformados, somos servos do Senhor, mas muitas das vezes ainda tememos, ou melhor, somos teimosos, não quis sair a palavra. Mas ainda pronto, ainda desobedecemos. Melhorou. Ainda desobedecemos. E a gente tem que ter uma atenção em nós mesmos. Irmãos queridos e amados, esta oração que Jesus deixou como modelo, ela deve fazer parte das nossas orações, dos nossos pensamentos e em todas as atitudes e ações diárias que a gente venha fazer. Repetir de novo o verso 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos família de Deus, nós somos igreja de Cristo, nós somos escolhidos. Como nós nos alegramos quando ouvimos que alguém diz, você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus, né? E você vai dizer, sou sim. Não pare duas vezes para afirmar. Sou sim, sou um santo de Deus. O diabo precisa ouvir que a igreja de Cristo é santa. É escolhida, e como o texto que nós lemos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. Nós temos que ter segurança disso. Nós temos que ter certeza disso, não podemos ter dúvida, porque Deus não opera nas dúvidas. Eu mandei hoje, já de tardezinha, uma questão da incredulidade e da dúvida, para as pessoas que acompanham o zap e olham. Falei até um pouquinho sobre Tomé, né, que é o homem que teve dúvida. Mas para a gente amadurecer, para a gente ter uma fé firme, não ser um incrédulo com nome de crente dentro de uma igreja. Irmãos, reconheça, como eu reconheço, o quanto precisamos ouvir Deus falar forte em nosso coração. Ou vamos deixar para o momento do dia que a gente vai sair daqui. Se tivermos ou formos acometidos de uma morte súbita, como fica? Porque quando João, no capítulo 16, verso 16, vocês lembram? João, Evangelho, capítulo 16, verso 16. Os irmãos lembram? Coloque aí para a gente. Porque ele é completo, ele tem duas partes. João 16, 16. Olha aqui agora, vamos ler aqui. Um pouco. E outra vez. Pronto. É a esperança, a promessa do Senhor.
que aqueles discípulos, ele não ia ver ele, em algum momento ele ia ter que subir, ele ia ter que sair. Mas, o que é que ele diz depois? E outra vez, um pouco, e ver-me-eis porquanto vou para o Pai. É a volta de Jesus. A gente, como essa igreja viva e santa, não temos que estar pronto. A gente, como família de Deus, a gente não tem que zelar pela nossa família. Eu não falei no início das circunstâncias que eu vivi, a dificuldade que eu vivi agora com o chamado de Deus para minha querida mamãe? Não foi isso que nós compartilhamos? Então nós temos que entender a segurança que nós precisamos ter para esse momento, para que a gente mantenha seguro. Agora a gente tem que continuar firme, porque nós vamos voltar a ver Jesus. Nós vamos estar com Ele toda a nossa eternidade. Isso deve ser motivo para a gente se fortalecer, para a gente obedecer e fazer a vontade do Pai, não mais a nossa. Amados irmãos, sabe qual é a razão, irmãos, de quando a gente faz um projeto inacabado, que temos relacionamentos defeituosos, que vivemos vida de tristeza, vida sem propósito, vida de amargura, vida de desilusões, vida de mortes? Tudo isso quando não se obedece e quando não desperta para a vontade de Deus. Quando não obedece e não se desperta para a vontade de Deus. Essa vida que vive o povo aí fora. O que é que vocês verem constantemente na vida de uma juventude que está distante de Deus? Em uma palavra com 5 letras. O que é que se vê? Morte. É o que a gente está vendo. Porque eles não fazem a vontade de Deus, estão fazendo a vontade própria. O diabo engana, é uma escolha que eles têm, de errar, de pecar. Aí vamos fazendo as concordâncias todas que a Bíblia vai mostrando. Pecado, o salário da morte. Jesus, o dom gratuito de Deus. Vida. Então a gente precisa entender que temos que fazer a vontade de Deus. Irmãos, se nós não nos atentarmos para a direção de Deus, muitas coisas desagradáveis serão colhidas em nossas vidas, como igreja, como família. Passamos esse mês inteiro dando a ênfase à família. E Deus colocou no nosso coração para cada um familiar dessa igreja tivesse essa condição de estar ali na frente, testemunhando, trazendo uma palavra de família. Tudo isso são propósitos para a gente amadurecer como essa família santa que somos e a igreja escolhida. A gente tem que estar refletindo, irmãos, todo momento. A gente não pode parar de pensar, de refletir das coisas de Deus, para que a gente não seja tentado. A gente tem que fazer a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus precisa aprender o que é que Deus quer da gente. E é a palavra que ensina a direção. Repara o verso 21. Vos aperfeiçoe. A palavra de Deus manda que a gente nos aperfeiçoe. Veja bem, em todo bem. Veja, irmãos queridos, que o autor de Hebreus, ele não poupou, ele disse em todo bem. E completa, para quê? Se você vive isso se aperfeiçoando, para cumprir na sua vida a vontade de Deus. E a vontade de Deus você já sabe. É boa, perfeita e agradável. A gente não pode fugir disso. E é uma palavra que a gente se compartilha nessa igreja 24 horas, praticamente. Se aqui estivéssemos 24 horas. Irmãos queridos, vamos compreender isso. E a gente vai lembrar, vamos lembrar de Josué. Quando ali no caso do Gibeonita, veja Josué, que vocês conhecem a história. Um homem que chegou para aquele povo, para que as famílias se voltassem para Deus, não adorassem os deuses que os seus pais tinham adorado. E Josué chega com os gibeonitas e faz um concerto com esse povo que não tinha nada a ver com o Deus de Josué. E aí ele sofreu a consequência
Está vendo, meus queridos irmãos? Eles vieram pedir ajuda a Josué, a Israel. Para quê? Para que não destruísse naquela conquista de Jericó. Mas se Deus tinha mandado, a vontade de Deus tem que se cumprir. E o que é que o texto afirma? Que eles não consultaram o Senhor. Não buscaram como Deus queria que fosse feito. Se Deus queria aquela aliança que ajudasse a eles ou não. Josué não fez isso. Repare o texto. Capítulo 9, Josué, verso 14. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Está vendo? Nós não podemos tomar posições nenhuma como igreja, como família, que a vontade de Deus não seja o centro. Esta obra tão pequena, tão simples, mas temos que estar na vontade de Deus. Você sabe que uma vida, a própria Escritura nos ensina, vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Então não importa a quantidade, não importa o tamanho, importa é uma fé, uma vida convicta da salvação, é uma vida ligada a Deus, é uma vida fazendo a vontade de Deus. Irmãos amados, essa aliança trouxe para Israel grandes prejuízos, grandes transtornos, muitas confusões. Tudo por quê? Porque não procuraram ouvir de Deus o que eles deveriam fazer. Entrou naquela questão do achismo. Deus não vai se preocupar não, estamos ajudando, não é ajudando? Ajudar, Deus quer que a gente ajude. Mas Deus precisa permitir. Vocês lembram dos filhos de Arão? Nadab e Abiú? Estão lembrados dessa história? Eles tinham cultuado, tinham celebrado a Deus na vontade de Deus. Depois eles acharam por bem de pegarem os seus próprios incensários para vir incensar o altar, onde eles não estavam na autoridade, na autorização de Deus, na vontade de Deus. O que foi que aconteceu? Vocês lembram? O fogo de Deus consumiu eles. Não é para a gente trazer lições para a igreja, para a nossa família. Eu vou na minha casa fazer o que eu quero, é minha casa. Quem disse que é sua? Quem disse que é minha? Eu vou fazer isso porque o filho é meu. Quem disse que o filho é seu? Você vai devolver a herança do Senhor? Então no filho, no casamento, na casa, em tudo, é na vontade de Deus, Ele é o dono. Minha mãe se foi, chamada. Mas a casa ficou aí, tudo. Minha irmã, que coordenou toda a situação todo o tempo, foi que ficou colocando com os irmãos, dando uma coisa para um, para outra. Tinha até muitas coisas novas que minha irmã tinha renovado, que já estava ruim, E ela foi fazendo isso. Eu ganhei uma poltrona, que tanto eu queria pedir à minha esposa para comprar para mim. E ela ainda estava no sonho de comprar. Aquelas poltronas do papai, que era de minha mãe. Como eu amei que eu vou sentar onde minha mãe sentou. Não é crendice não, viu? Mas é o amor dela que foi derramado em nós, por Jesus Cristo. Ganhei a poltrona de minha mãe querida. Que esse amor ele não vai cessar. Eu adoro a Deus, mas o amor da minha mãe no meu coração vai ficar. Convivência e ver quem era aquela mulher, meu irmão. Vocês me verem um pouquinho assim, ou talvez muito, estou querendo me poupar. Chato? Minha mãe era 10.000 vezes mais, mas na palavra de Deus, ela era assim. Ela vivia essa palavra todo o tempo. E eu digo e agradeço a Deus que eu puxei um pouquinho dela, Sou enjoadinho também, ou enjoadão. Vocês é quem julgam aí. Não é? Mas vejam bem, irmãos, é preciso a gente entender essa história de Josué. O povo de Israel sofreu, porque eles tomaram uma posição sem consultar a Deus, sem ouvir de Deus, para fazer a vontade de Deus. A gente lembra, se vocês acreditam que já leram todo o livro de 2 Crônica, 1 Crônica, as questões de Davi por ali,
Davi não tomava posição sem primeiro consultar a Deus. Ele não ia invadir uma cidade ou de um contra um rei, aqueles reis que eram antissemitas, eles não iam lá atrás dele se Deus não dissesse, vá por ali, faça assim. E Davi perguntasse, Senhor, eu posso ir? Como é que eu faço? Deus determinava tudinho e eles venciam. Não é diferente hoje. A igreja é essa igrejinha aqui física e nós como a igreja espiritual e como família de Deus. Temos que ter, irmão, tem que levar a coisa na ponta do lápis. Tem que ser assim. Mas deve ser assim. E você olha o porquê que deve ser assim. Somos pequenininhos. E agora nós temos um Senhor perfeito que enxerga lá na frente. Nós enxergamos até aqui, ó, a ponta do nariz. Para enxergar lá na frente é o Deus que chegou na sua vida. É o Deus que é o seu Senhor. É o Deus que tem as coisas maravilhosas para você. E a gente precisa aprender isso. Como essa igreja e como família. É o meu casamento, eu faço o que eu quero. Não faça isso que vai ser prejuízo. Seu casamento, você faz o que Deus fez para você casar, e abençoar na direção, nos padrões divinos do casamento. Então, meus queridos, na balança da vontade de Deus e das nossas vontades, qual a que penderia para baixo? Eu acho que não é difícil a gente entender isso, eu até responder particularmente. Na balança, meus queridos amados irmãos, da vontade de Deus e da nossa vontade, qual era que ficaria para baixo? Que a balança ela tem um peso, né? Um vai ficar para um lado, para o outro. Se pesar mais, um desce, né? Então, nessa balança, seria a vontade de Deus ou a nossa vontade que ficaria para baixo? Não precisa me responder, não. Fala aí com o Espírito Santo que está com você. Então não é difícil, queridos irmãos e amados. Então veja, o que é a vontade de Deus para a igreja fiel, para uma família santa? É tudo o que exige segundo os seus propósitos eternos. Essa é a vontade de Deus para a igreja e para a família fiel. A igreja fiel e uma igreja fiel. Quem é a igreja fiel? É aquela que obedece, aquela que teme, aquela que faz a vontade de Deus, aquela que se cumpre na sua vida, a palavra de Deus. Essa é a igreja, essa é a família fiel. E tudo isso exige, viu? Para que a gente viva segundo o propósito do Deus eterno, de amor, sabedoria e de poder. E que a gente possa viver como igreja e como família, providenciando o melhor e maior para a igreja de Cristo no tempo e na hora certa. A gente precisa. Veja, irmão, Jesus Cristo como rei, ele sabe que o melhor para os seus súditos. Jesus Cristo como rei, ouçam, Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Está vendo por que a gente precisa fazer a vontade de Deus? Porque tudo foi criado por Deus. É a vontade dEle, e a vontade dEle é maravilhosa para nossas vidas. É o alcance daquilo que nos nossos olhos limitados, a nossa visão limitada, para a gente já perdeu, já não conseguiu. Mas na vontade de Deus a visão é ampla. Você tem uma visão panorâmica, você já vê lá tudo perfeito, tudo maravilhoso em sua vida, porque é Deus que lhe dá isso. É Deus que lhe dá esse discernimento, essa visão, para você enxergar. Jesus como rei, ele sabe quando é o tempo, e devemos receber e fazer o que ele ordena. 1 Reis 8:25. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Olha o conselho.
Para se alcançar a vitória, tem que fazer a vontade de Deus na família, na igreja. Que é o que Deus deixou claro aqui. Quando Salomão, conversando com Deus, irmãos queridos e amados, agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Será que vocês crerem que nós cremos que Deus vai cumprir toda a sua promessa em nós? Em nossa família, em nossa igreja? Vai! Mas é preciso deixar fazer a vontade de Deus. É preciso viver a vontade de Deus. Ele é o Criador, Ele é o dono da vontade. Não é difícil a gente entender isso. Qual é o homem que tem domínio na sua vida? Nenhum. Tudo no controle de Deus. O homem não determina nada. Ele pode até declarar, mas quem determina é Deus. E é o que a gente vai aprendendo. Agora, como soberano, Ele ordena que cumpramos suas ordens completamente. Agora, Deus, como esse Deus soberano, Ele ordena, é ordem. Deus não pede nada a ninguém, Ele ordena. Cabe ao servo, ao súdito, cumprir, obedecer a ordem do rei. As consequências vêm pelas atitudes que é tomada. Então veja, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse: eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É forte essa palavra? Mas Deus disse para quem? Para aquele que se tornou o pai da fé. Para aquele que provou a sua confiança plena no Deus Criador que o escolheu. Quando Deus escolheu Abrão, ele estava numa área das suas terras, onde não tinha vizinhança, ele estava só no meio do gado, dos animais. E Deus chamou o nome dele, Abrão, Abrão. E ele procurando, olhando com a cara para cima. E quando Deus fala com ele, eu sou o Deus soberano, sou o Deus o Criador, que ele creu. Sabe o que foi a primeira coisa que Abrão fez? Foi fazer a sua vontade. Veja, queridos irmãos e amados, como nós temos que aceitar a palavra de Deus. Esqueça o homem que está falando. O homem é o atalaia de Deus e o seu mensageiro. Mas seja obediente ao que você ouve, à ordem de Deus. Porque Abrão se tornou o pai da fé, pela sua obediência, pelo seu temor a Deus. Irmãos, é Gênesis 17:1, viu? Quando Deus me levou nesse texto, eu fiquei assim, extasiado. Fiquei extasiado. Claro que eu já vi esse texto, mas a palavra de Deus é verdadeiramente, creia, uma fonte de água viva. Quando você volta a um texto que você já leu até não sei quantas vezes, você colhe coisas novas, coisas poderosas, você desperta, você se aviva. A igreja desperta para a vontade de Deus. No final do verso, ele diz assim: se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de tudo, cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Deus ainda disse uma bênção, como Abraão estava fazendo. Abrão, na época ele ainda era Abrão. Como Deus nos observa, está vendo? Que os atributos que a gente sempre fala aqui, que Deus é onipresente e onisciente. Nós não estamos fora da visão de Deus, do alcance dele. Ele viu isso em Abrão. E ele diz: como você tem feito, que toda a sua descendência, sua família, a sua igreja, que é as famílias de Deus. Aqui são várias famílias, onde somos uma única família, a família de Deus. Irmãos, como o Pai de amor, o nosso Deus vivo, Ele providencia o melhor para os seus filhos, para a família, e dentro da medida da qual nós precisamos. Temos que crer, temos que confiar, Deus é infalível.
Deus, Ele é fiel. Temos que confiar, irmãos queridos e amados. Veja bem, 1 Reis 8:23, e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem abaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Todos os teus servos, que todo o coração, integralmente, não é em parte. Eu já faço isso, tá bom demais. Eu faço, você está dizendo que eu não faço? Mas temos que ser íntegros, completos. Deus não quer que por parte. Quem quer uma bênção do Senhor apenas por alguma parte da sua vida? Nós queremos uma bênção completa. E Deus quer que a gente seja íntegro com Ele. Dá para a gente raciocinar, irmãos. Então, meus queridos irmãos, como receber e desenvolver a vontade de Deus em nossa vida, na nossa família, para que ela seja fiel a Deus? Primeiro, a vontade da igreja, da família, deve ser de acordo com a vontade de Deus. Vocês concordam? Por quê? Porque a igreja de Cristo, foi Ele quem instituiu, a família, foi Ele quem instituiu. Então, a vontade da igreja e da família deve ser de acordo com a vontade de Deus. Ouça o que disse Esdras, capítulo 7, verso 18. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus. Veja, Esdras era o líder, e disse que eles podiam fazer, autorizou eles fazerem de acordo com o que eles pensassem, mas segundo a vontade de Deus. Como receber e desenvolver a vontade de Deus na vida da família e da igreja fiel? Devemos entender a vontade de Deus para o nosso ministério. Você está sabendo muito bem a vontade de Deus para o ministério que você está servindo? Você está sabendo muito bem, fazendo com integridade, lealdade e submissão? Você está sabendo disso? Eu me preocupo muito isso comigo. E com os ministérios de vocês, porque eu sou responsável. Eu sou o responsável. Que alguém queira aceitar ou não, mas eu sou. Fui constituído, fui ungido para isso. Me lembro quando foi no meu concílio para o ministério episcopal, eu fiquei de joelho no meio do altar do Senhor, e aqueles pastores que vieram da Convenção Batista Sergipana, e ali me ungiram no nome de Jesus Cristo. Então eu não estou aqui aleatoriamente, eu não estou aqui pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se foi Deus que me ungiu, se foi Deus que me trouxe, que foi Deus que me escolheu, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque é dele, a minha vida é dele, o ministério é dele, a obra é dele. A igreja se conscientiza disso, porque precisa entender, então nós temos que fazer a vontade de Deus. Vocês lembram que Jesus contrariou muita gente? E o que nós estamos vivendo é Jesus na sua palavra, e contraria. Mas aquele que contraria, de imediato ele já está sorrindo, já está feliz, já está renovado. Aquele que crê, mesmo se contrariando. Não tem que fugir da palavra. A vontade é de Deus. O homem não muda a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que ser sábio, para fazer somente a vontade de Deus, nem a nossa, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, como na igreja de Cristo, agradecido pelos ministérios que Ele nos concede. Como eu agradeço 24 horas. Por eu saber que eu sou tão pequenininho, tão humildezinho, simplesinho, um bichinho de Jacó eu sou, e Deus me dá a honra de cuidar das coisas tão grandes e poderosas dEle. Irmãos, a gente tem que reconhecer isso. Você que está num grupo, você que está no ministério, você que está numa parte da obra de Deus, reconheça isso. A vida de integridade, que de acordo com a vontade de Deus, não é a sua, é a de Deus. Nós somos a igreja fiel. A igreja fiel é a igreja que obedece ao dono da igreja. Somos uma família fiel. A família fiel obedece ao dono da família.
Não é difícil compreender, não é. É querer aceitar. É querer aceitar. Se aceita, é vitória na certa. Se não aceita, tem suas consequências. Porque Deus é justo, santo e fiel. A palavra de Deus é o nosso juízo, irmãos. Nós seremos cobrados por essa palavra, não é por um pastor da igreja, não é por um líder religioso, é pela palavra. Repetindo, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a vontade de Deus. Para encerrarmos, irmãos, a vontade de Deus deve ser chamada por nós a cada dia. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Então a gente deve clamar a vontade de Deus por nós. O texto deixa claro. Entendendo a vontade de Deus para o ministério, Paulo, falando à igreja do Efésios, ele diz assim, capítulo 5, verso 17, portanto, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. O que é que ela diz? Procure compreender. O que nós falamos em Tiago 1, verso 5. Você quer compreender a vontade de Deus, é buscar a sabedoria de Deus para a sua vida. Que o Senhor, nosso Deus eterno, esteja cada dia nos dando esse discernimento perfeito, o que é a igreja, o que é que nós somos a igreja, o que é que nós somos famílias fiéis, para que a gente aprenda a viver conforme a sua vontade. Amém? Deus aplique essa santa palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé então? Quem? Já foi? Foi para a glória. Olha, dessa forma que ela terminou de falar, eu quero relembrar o que eu falei em princípio. Por isso que ele estava, como ele me conhecia, né? Ficou mais fácil o contato. Quando Deus escolhe, não se perde nem na última hora. Porque foi ontem que eu fui lá, que ele me chamou. Então é porque ele era um escolhido. Né? Na última hora, Deus levou ele a confessar. Mas mais uma batalhazinha, né? Porque ele é minha família também, é o sogro da minha filha, ele foi um homem que contribuiu muito aqui nessa obra, contribuiu muito, ele abençoou muito. Foi, irmão Portilho? A gente ia lá, Elias foi lá uma vez, não é, Elias? Ele abençoou Elias em particular. Foi, Elias? Foi eu, Cauã, uma vez. Ele me chamava, ele nos chamava para a gente ir lá, que era para abençoar a igreja, para dar oferta. Aí Deus disse, não, esse é dos meus. E na última hora, Deus leva ele a tomar a posição que era necessária. Aí você lembra também lá do ladrão da cruz também, que reconheceu de última hora a sua necessidade de querer viver com Deus, né? Mais uma batalha. Ele pegava tanto na minha mão, assim, ele estava lúcido ontem. Lúcido. E qual foi o recado que ele mandou para o Ricardo, para a gente? Agradecer muito a nossa presença, gostou demais, foi muito bom, ficou muito feliz. Ricardo agradeceu. Sabe por que essa felicidade que ele gostou? Por causa do poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus que ele se sentiu bem, ficou feliz. E a gente fica feliz porque ele ficou feliz. E agora ele está na glória. O espírito dele já voltou para a mão de Deus, que é o dono, né? O Criador. Daqui a pouco ele vai receber um novo corpo, como minha mãe também, que ainda eles dormem, né? Eles estão dormindo. No céu só tem um Deus, é Ele quem está lá no céu. Nós ficamos num lugar reservado,
que chamamos de paraíso, distante do outro lado dos que não confessam. Não é? Cada um vai ficar numa área, segundo a escatologia de Jesus. Então vamos orar, e a nossa querida amada irmã Amanda Evelyn Santana. Vamos orar com ela. Meu Deus, não temos como não agradecer, Deus, esse cuidado do Senhor. A tua palavra, Deus, é a nossa vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saber, Deus, entender que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos tirou desse mundo, Jesus, para vivermos, Senhor, de acordo com a tua palavra, Deus. Que a nossa vida, Senhor, possa ser um testemunho, Senhor, para as pessoas lá fora, que nós possamos realmente viver aquilo que nós pregamos, né, nas nossas ações, tanto no trabalho, como no colégio, na faculdade, em qualquer lugar que nós formos, Jesus, que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor, por essa casa de oração, porque o Senhor nos colocou. Esse lugar é santo, meu Deus, porque é tua casa. Aqui está o teu altar, a tua palavra e o teu povo, as famílias do Senhor, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos e confessamos. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, se não fosse as tuas misericórdias, nós estávamos consumidos. Seremos a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Então, muito obrigada por isso. Em especial, eu te oro, Senhor, pelas famílias enlutadas, Pai, aqui desta obra. Abençoe o teu servo Ricardo, ó Deus, consolando ele, a sua esposa, os seus outros filhos. Que o Senhor esteja a consolar, a falar o coração deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos perdoa as nossas falhas, Pai, sabemos que são muitas, mas que o Senhor tem misericórdia de nós e nos ajude todos os dias. Então, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Está vendo, irmãos, que a gente está certo de estar na igreja hoje? Que é essa palavra que nos garante a eternidade, né? O ensino, a direção que Deus traz, para quando chegar um momento desse, a gente está seguro. Não é? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a família de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo diz amém. E glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos descansando.